Muito bem, então agora que nós já estudamos os elementos estruturais de um verbo, agora nós vamos estudar a flexão do verbo. No início desse curso, nós dissemos que o verbo ele faz parte do grupo de palavras ditas invariáveis, do grupo de classes de palavras ditas invariáveis. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome e o verbo. São as classes variáveis. Em sendo assim, nós podemos ver o seguinte, que o verbo, quanto à sua flexão, ele pode flexionar-se em número. Olha só, número significa que é singular ou plural. Também ele pode se flexionar em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Nós vemos que o verbo também pode flexionar-se quanto ao modo. Aí nós temos o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Quanto ao tempo, presente, pretérito, futuro. E quanto à voz, voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Nós vamos estudar cada uma dessas variações, dessas flexões individualmente, nos seus detalhes. Vamos começar falando então da flexão de número e pessoa. Quando nós estudamos o módulo de pronome, nós vimos que existem três pessoas do discurso. A primeira pessoa que fala, eu e nós. A segunda pessoa, com quem se fala, tu e vós. E a terceira pessoa, de quem se fala, ele, ele e eles. Ok? Então, são três pessoas. E nós vimos também, a flexão de número é singular e plural. Então, vamos ver aqui. O verbo ele admite ser flexionado em dois números. O singular, quando eu me refiro a uma só pessoa ou coisa. E plural, quando se refere a mais de uma pessoa ou coisa. Quando eu digo assim, o menino caiu da escada. O menino está se referindo a uma pessoa somente, Então, nesse caso, o verbo tem que ficar o quê? No singular. O verbo ele tem que concordar com o sujeito em número e em pessoa. Sempre o verbo tem que concordar com o sujeito em número e pessoa. Esta é a regra geral da concordância verbal, tá, pessoal? O verbo concorda com o sujeito em número e em pessoa. Quando eu digo assim, as caixas caíram do carro. Caixas está no plural, está na terceira pessoa. Então, caíram, o verbo cair está no plural e está na terceira pessoa. Elas caíram. Tá? Então, nós vimos aí, o verbo flexão com o número e pessoa. Então, quanto ao número, nós temos o singular e o plural. Quanto à pessoa, o verbo pode ser flexionado em três pessoas distintas. Aí nós temos a primeira pessoa, aquela que fala e corresponde aos pronomes eu, no singular, e nós, no plural. Quando eu digo que eu acredito em Deus, eu, primeira pessoa do singular, pessoa que fala. E eu posso dizer nós acreditamos em Deus, primeira pessoa do plural, a pessoa que fala, certo? Também nós temos a segunda pessoa, aquela a quem se fala, corresponde aos pronomes tu e vós. Então, eu estou falando com alguém. Então, é a segunda pessoa do discurso. Eu digo, tu acreditas em Deus, primeira pessoa do singular, observa que o verbo está concordando com ela, e vós acreditais em Deus, segunda pessoa do plural, pessoa com quem se fala. E temos a terceira pessoa, aquela de quem se fala, corresponde aos pronomes ele ou ela, no singular, e eles ou elas, no plural. Eu estou falando, ele acredita em Deus. Estou falando de alguém. Eles acreditam em Deus. Ok? Então, vimos aí a flexão do verbo quanto ao número e quanto à pessoa. Para resumir, nós temos um quadro aqui. No singular, eu tenho a primeira pessoa, eu, exemplo, canto. Segunda pessoa, tu, cantas. No singular, terceira pessoa, ele ou ela, canta. No plural, eu tenho a primeira pessoa, nós, cantamos. Vós cantais e eles cantam, certo? Então, está aí a concordância do verbo, a flexão do verbo quanto ao número e quanto à pessoa. Vamos estudar isso muito durante esse curso, com certeza você vai começar a entender melhor. Beleza? Então, na próxima aula a gente vê a flexão de modo.